Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Pozzoli e a gente vai estar começando mais um vídeo nesse canal. E por sinal é o primeiro vídeo desse canal. E nesse primeiro vídeo eu gostaria de contar um pouco da minha história, da minha trajetória, por quais opções de curso eu passei antes de chegar na medicina, se a medicina foi uma coisa que eu sempre quis. Então, já de cara adianto que não foi muito plano o meu percurso até a medicina, tá? Não foi o meu curso de primeira opção, não foi o que eu queria da primeira vez que eu tentei Enem, nada disso. Então primeiro eu queria falar daquelas pessoas, né, que, nossa, desde que eu me lembro por gente, eu queria medicina. Beleza, comigo não foi assim, não foi nada assim. Quando eu tava no ensino fundamental, o que eu queria pra minha vida era o seguinte: queria ser cientista. Só isso, queria ser cientista. Eu não sabia de nada, nem sabia que tinha que fazer faculdade para ser cientista, não sabia de nada. Eu queria ficar num laboratório de jaleco branco, mas fazendo o quê? Não sei. Não sabia o que o cientista fazia, não sabia nada, só queria ser cientista. Então, quando eu comecei a ter a matéria de ciência, né, foi ali que eu me encantei. Nossa, tudo que eu queria ver era ciência. Eu queria que todo dia, todo horário de aula que eu tivesse fosse ciências, porque eu estava gostando muito de ciências. Nossa, eu sonhava com ciência praticamente. E aí eu comecei a me inserir mais nesse universo, né? Mas de uma maneira que uma criança se inseriria no universo desse, uma criança no ensino fundamental. Eu gostava de ler aquelas revistinhas tipo Recreio, que por sinal eu nem sei se existe mais, mas adorava passar meu tempo lendo essas revistas. E uma coisa que é meio que fora de tópico, né? Mas também aquele livro dos recordes, o Guinness, que ali às vezes também vem até uns recordes relacionados à ciência, que também me deixavam encantados. Então eu gostava bastante de ficar folheando por essas revistas e esse livro. Aí beleza, era isso que eu queria, ciência. Aí só que ciência claramente é uma área muito abrangente, né? Então a matéria que antes era só ciência foi dissecada, né, por assim dizer, em física, química, biologia, e eu vi que eu gostava muito da área de física, especificamente a área de eletrônica. Por quê? Porque eu sempre também tive uma fascinação muito grande por desmontar coisas. Desde que eu me dou por gente, e aí sim, nesse caso se aplica a mim, eu gosto de desmontar coisas. Gosto de desmontar televisão, gostava de desmontar carrinhos eletrônicos, mas eu nunca consertava não, era só desmontar mesmo para ver o que tinha dentro e é isso aí. O único caso que eu me lembro que uma vez eu consertei foi um carrinho que basicamente só tinha um fiozinho cortado lá dentro, que eu uni os dois pontos do fiozinho e aí começou a funcionar de novo. Mas todas as outras vezes, nada disso, era só desmontar mesmo para ver o que tinha dentro, que pegar as partezinhas que eu achava legal para colecionar a partezinha de componente eletrônico. Era uma criança claramente estranha. Então, quando foi chegando a hora da transição entre o ensino fundamental e o ensino médio, eu me deparei com o vestibular. Não era o vestibular, né? Mas a prova para se passar para os colégios técnicos, porque eu já gostava bastante disso e era o que eu tinha de imediato assim na minha frente. Eu ainda continuava querendo ser cientista, só que eu também era muito apaixonado pela área da eletrônica e no ensino médio eu poderia entrar no colégio técnico que apresentava eletrônica. Então foi aí que eu decidi fazer eletrônica, ensino técnico. Então fiz a prova para o ensino médio e passei para a FATEC lá no Rio de Janeiro, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica Estadual. Aí ali eu cursei o ensino médio concomitante ao técnico em eletrônica e cada vez mais eu estava gostando mais da eletrônica, porque aí sim eu estava começando a entender como é que os componentes funcionavam, que tipo de componente fazia tal coisa, isso, aquilo, enfim. Estava gostando muito da eletrônica. E foi assim durante todo o ensino médio. Aí se aproximou, né, talvez uma das partes mais temíveis, né, da vida acadêmica, até onde eu tinha enfrentado, né, naquele momento, que era o vestibular, o Enem. E chegou a hora de fazer o Enem e a minha noção era continuar a paixão que eu estava seguindo no ensino médio. Então eu queria fazer o quê? Engenharia. Beleza. Só que aí veio o Enem e aí veio o caixote naquele Enem, no primeiro Enem que eu fiz. Estava completamente impreparado para aquela prova, não fui muito bem e, assim sendo, não consegui o desempenho que eu precisava obter para conseguir entrar numa faculdade de engenharia. Mas eu também não queria ficar fazendo mais um ano de cursinho. Então eu fui para aquela, vou ver que curso que dá para fazer com a minha nota. E aí fui fazer isso. Beleza. Então acabei que eu passei só para ciência da computação, numa faculdade muito longe de casa, para a UFES, a Federal do Espírito Santo, mas não o campus de Vitória, que é a cidade grande, mas sim para o campus de Alegre, que era uma cidade muito pequenininha e muito diferente do que eu estava acostumado na minha vida já no Rio de Janeiro. Ia ser uma mudança de paradigma completamente do que eu estava acostumado com uma cidade que é relativamente grande para ir passar para uma cidade pequenininha no interior de um outro estado ainda. Mas eu fui lá e fiz a minha matrícula no curso. Só que aí eu voltei para casa, no Rio de Janeiro, porque não estava na época ainda de começar as aulas. Aí eu fiquei pensando,
Será que eu realmente vou sair daqui da minha cidade para ir para uma outra cidade que eu não conheço nada, que eu não conheço ninguém, para fazer um curso que não é o que eu quero? E eu tenho também certeza que muitos de vocês já se depararam com essa questão. Vale ou não vale a pena sair de casa para fazer um curso que eu não quero fazer? Não é a minha primeira opção. Às vezes muitas pessoas têm que fazer por necessidade, mas ali eu ainda tinha uma certa escolha. Então eu escolhi não ir. E fazendo o que eu não queria fazer, voltei para um cursinho. Estudei mais um pouco, no outro Enem passei para engenharia elétrica. Longe de casa também. Eu tenho essa mania de ficar mudando de estado, para bem longe de casa. E dessa vez eu fui lá pro meio do país, para uma outra cidade também que eu não conhecia nada nem ninguém, só tinha ouvido falar, que era Brasília. Fui fazer engenharia elétrica na UNB e no início foi, nossa, apaixonante. Adorava tudo. Eu adorava as aulas de cálculo, as aulas de física, porque eu sempre quis entender como funcionava mesmo as fórmulas que eu simplesmente aplicava no ensino médio. Só que aí foi terminando o ciclo básico, foi começando mais o ciclo específico, né, de cada engenharia. Porque na engenharia são 2 anos no ciclo básico antes, e depois você começa a se aprofundar na área da engenharia específica, que no meu caso era elétrica. E aí eu fui meio que me desencantando. Por quê? Porque eu gosto de lidar com gente diretamente. Eu gosto de chegar na pessoa, qual é o seu problema? E tentar fazer o máximo que eu posso para ajudar a pessoa e resolver o problema dela. E eu via que pelo menos na área que eu estava me direcionando, estudando em Brasília, eu estava me direcionando mais para uma área burocrática da engenharia. Uma área mais de assinar projeto, ver a viabilidade disso. De fato, você está ajudando muitas pessoas, isso não é uma dúvida. Mas não era o contato direto com pessoas que eu queria. Então aquilo já foi me desencantando, já mais chegando pro final do ciclo básico. Aí então eu comecei a pensar em outras áreas na qual eu poderia gostar e eu poderia ingressar. Mas eu não queria a área de humanas, porque eu não sou bom com humanas, eu não consigo um desempenho adequado na matéria de humanas, nunca consegui, então não era uma opção para mim, nada viável. Aí eu comecei a pensar a fazer um curso da área das biológicas. Aí, por sorte, eu tinha um amigo que morava no apartamento em frente ao meu que fazia medicina, lá em Brasília, na UNB, que a gente conversava bastante sobre medicina. E aí meu interesse começou a crescer para esse curso. Só que seria uma transição muito brusca na minha mente de engenharia elétrica para medicina. De uma hora para outra. Exato, para biológica. Então, o que eu fiz? Eu fiz meio que um período de transição, por assim dizer. Eu apliquei para uma outra faculdade e fui fazer engenharia biomédica na Unifesp. No caso, o curso de ciência e tecnologia, né, que é o bacharel em ciência e tecnologia, que você faz antes de ingressar nos cursos específicos da Unifesp. Então, mais uma vez, mudei de estado e fui para a Unifesp. Aí lá eu pude ter mais contato com mais livros mesmo, nem tanto matéria, de anatomia, essas coisas todas. E ali eu falei, não, é isso que eu quero realmente. Beleza. Então, eu saí da faculdade, porque aí sim eu decidi, vou me dedicar para o Enem. Nem completei um semestre lá, pra você ter uma noção. Aí começou a minha jornada para o estudo do Enem. E aí eu já estava na minha cabeça certinho que medicina que eu quero. Então é essa a minha história de como eu cheguei ao ponto no qual eu pensava que eu queria realmente medicina. Então é isso por esse vídeo, tá, galera? Eu gostaria de pedir que você deixe o seu curtir e se inscreva nesse canal se você se interessou por esse vídeo e gostaria de ver mais lançamentos no meu canal. Nos próximos vídeos pretendo falar, aí sim, como eu estudei para medicina, dicas para o SISU e também o que eu estou achando da medicina, porque já estou no 1/3 do curso e gostaria de falar do que passou e o que eu espero daqui para frente. E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau!